Olá, queridos, bom dia, graça e paz seja com todos vós. Seja bem-vindo a mais uma live, Café com Verdade. Estou aqui nessa manhã mais uma vez para começarmos uma série de estudos e esse estudo vai ser terrível. Esse estudo vai ser terrível, mas nós vamos começar essa série de estudos falando acerca de um tema muito importante e muito delicado, e um tema que infelizmente as pessoas elas não têm coragem de abordar, principalmente os pastores, principalmente os pregadores, não têm coragem de abordar, mas aqui nós vamos abordar e vai ser tremendo, viu? Bom dia a todos que estão aí, se puder já vá compartilhando para que as pessoas possam já entrar conosco, já estou compartilhando aqui. Lá, já estou compartilhando também. Se você puder, já vá compartilhando. Alexandre, bom dia. Marisa Lina, bom dia. Luana, bom dia também. Todos vocês, Deus abençoe. Vamos ver aqui. Bom dia, Roseli. Bom dia, Graciela Soares. Vamos compartilhar aí. Bom dia, Graciela, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia. Quem tá aí? Vai entrando, vai falando de onde você fala já. Que eu já vou começar. Bom dia, Maria Moura. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero começar essa mensagem dizendo para você que a pregação que Deus colocou no meu coração hoje, Sandra, bom dia, Tiago, Nístera, bom dia. Por que eu falei que vamos começar uma série de estudos, né? Nessa série de estudos nós vamos abordar sobre o capítulo mais temível e impregável da Bíblia Sagrada. Qual é? Faz tempo, né, Sandra? É verdade. Shalom, André. Sou de Pernambuco. Maria, Deus abençoe. Catende, Deus abençoe Catende. Saudade, glória a Deus, Sandra. Então, nós vamos falar sobre o capítulo mais temível e impregável da Bíblia. Aí a pergunta é, por quê? Porque esse capítulo, irmão, ele confronta demais os líderes religiosos. Esse capítulo ele confronta demais os religiosos, porque os religiosos não suportam tanta verdade num capítulo só. Então, dificilmente você vai ver um pastor, um mestre, um profeta, um pregador pregar sobre esse capítulo da Bíblia Sagrada. Alguém sabe qual capítulo é? Alguém se arrisca aí a dizer qual capítulo é que nós vamos estudar? Alguém, pelo amor de Deus, pode falar alguma coisa aí? Alguém pode dizer alguma coisa, se é que pode? Bom dia, Edileuza, Deus abençoe. Então, nós vamos falar sobre um capítulo que é impregável. Mas antes da gente chegar nele, eu quero ler um versículo com você, ou alguns versículos com você, e aí você vai entender o porquê que os fariseus, porquê que os pregadores, os pastores não têm coragem de pregar esse capítulo, porque é um capítulo extremamente doloroso, é um capítulo extremamente confrontante, e a maioria, infelizmente, eles não... Êxodo capítulo 20? Não. Boa tentativa. Êxodo capítulo 20 é interessante, né? Fala dos 10 mandamentos, mas não é. Antes, pra gente meditar um pouquinho, antes da gente entrar de fato no capítulo que eu quero dizer para vocês,
Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Mateus capítulo 21, verso 12. Mateus 21, verso 12. Cléo Pereira, bom dia. Deus abençoe. Cléo. Bom dia. Ninguém se arrisca, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, ninguém fala nada. Graça e paz, saudades. Zélia, Deus abençoe, Zélia. Tudo bem? Tudo na paz? Graça e paz, glória a Deus. Vai ser forte, hein? A live hoje vai ser forte, 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 forte. Então observe. Vamos lá. Graça e paz. Então, já que ninguém arrisca, eu vou pregando aí, vamos ver o que vai dar, né? Mateus capítulo 21, verso 12. Está escrito assim. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Espera aí. Tem alguma coisa errada aí. Pai, senhor Leonardo. Vou falar de novo, vou ler de novo. Mateus capítulo 21, verso 12. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Expulsou todos que vendiam e compravam. Vou falar de novo. Expulsou todos que vendiam e compravam. Não é só quem vendia. É quem comprava também. Pastor, não entendi, me explica. Explico, não tem problema não. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Então, antes de eu entrar no capítulo que é impregável, e no capítulo que mais temível da Bíblia Sagrada, antes de eu entrar nele, eu quero fazer um adendo com você acerca desse texto. Vou ler novamente, Mateus capítulo 21, verso 12. Então entrou Jesus no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Meu irmão, só tem quem vende porque tem quem compra. Só tem quem vende porque tem quem compra. Só tem pregador que vende a palavra porque tem pastor que compra. Só tem cantor que vende louvor porque tem pastor que compra. Só tem pastor vendendo a fé porque tem homem e mulher que compra. Só tem nego vendendo a salvação porque tem homem e mulher que compra. E o que é mais interessante aqui no texto, o que é mais interessante aqui, é que ele diz ainda, derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Presta atenção, derrubou a mesa dos cambistas, daqueles que negociavam, que faziam câmbio, que trocavam o seu jumentinho, trocavam o seu bezerro, o seu boizinho, o seu cabrito, o seu cordeiro, o seu bode, ou sua rola, sua pombinha, por dinheiro, ou melhor, trocaram o dinheiro por isso. Então você ia lá, você não tinha como, você viajava de longe para trazer o sacrifício no templo, aí você sabia que não tinha como, às vezes o animal morria, às vezes o animal fugia, às vezes o animal adoecia, e você sabia que lá não seria aceita a sua oferta. Então o que você fazia? Você juntava dinheiro, pegava o dinheiro, bom dia meu amor, você pegava o dinheiro, chegava lá no templo, dentro do templo tinha os cambistas que trocavam o seu dinheiro por oferta, né? E aí trocava o seu dinheiro por oferta. E aí você pegava a oferta e ia lá e levava para o sacerdote. Eu nem vou entrar nesse mérito não, porque é muita coisa para eu falar, não vou ficar falando minúcia não, porque o povo também não merece não. Então só vou falar aqui só o cerne da coisa para você entender. Então observe, bom dia Kézia, bom dia Francine. Então presta atenção, ouça isso. Então quando ele chegava lá com dinheiro, ele trocava por bezerro, por boi, certo? Quando a pessoa chegava lá com boi, ou com bezerro, ou com carneiro, ou com cordeiro, ou com bode, o fariseu que já estava corrompido, ele falava, ó, esse daqui não serve, porque tem uma manchinha aqui. Às vezes era uma sujeira, mas ele não aceitava. Aí o que o cara fazia? Ia lá no cambista, vendia a preço de banana, e empregava mais dinheiro e comprava um outro perfeito. Voltava, e o sacerdote fazia assim pro cambista, ó,
Aí fazia assim pro cambista, aí o cambista fazia assim pro sacerdote, ó. O cambista pro sacerdote, ó. Entrou, hein? Aí ele ia lá e falava, agora tá aceito esse animal aqui, porque agora esse animal é perfeito. Agora esse animal é perfeito. Ia lá e sacrificava. Quando vinha alguém que tinha dinheiro e não podia trazer o animal, porque vem de muito longe, ele pegava aquele animal, que outrora era impuro, impróprio para o sacrifício, e vendia para esse cara. E como é que eles ficavam ricos? Assim, ó, fazendo câmbio. Só que é pior, por quê? Porque eles não faziam só com os ricos, só com aqueles que tinham condições. Jean Silva, Deus abençoe. Ele derrubou a mesa dos cambistas que faziam isso e a cadeira dos que vendiam pombas. E pomba, rola, o pomba e rola, só ofertava pobre. Pobre ofertava rola e pombinho. Qual que é o problema disso? O problema é que, olha o que Jesus está dizendo, é que dentro da casa de Deus tem aqueles que fazem câmbio, ou seja, que são cambistas de ricos, mas são vendedores de pomba para pobre. Ou seja, enganam os ricos e enganam os pobres. E essas igrejas são as que mais prosperam hoje em dia. Tá entendendo? Essas igrejas são as que mais prosperam hoje em dia. Porque o rico ele vai lá e faz um câmbio, um negócio. O rico chega na hora que quer. Sabe o que é cambista? É aquele cara que não fica na fila para comprar o ingresso do jogo. E aí de última hora ele vai. Mas ele tem, ó. Então ele chega lá e fala assim, bom, não tem problema não. Eu chego de última hora, o ingresso que era R$50, ele paga 300. Eu tenho grana, eu pago. Então é só isso que faz com os pastores. Ele fala para ele, chega na hora que quer, faz o que quer, anda como quer, mas paga o caro. Por quê? Porque o dízimo é alto. Tá pegando aí? Então observe, eles fazem câmbio a hora que eles querem, com a fé, negociata com a fé. Aí observe. O que acontece? Mas não era só com os ricos. Os pobres também, eles compravam pombinha. Porque tinha os caras que vendiam pombinha. E sabe o que é pombinha? Sabe o que é pombinha? É a froinha, é o paninho, é a rosinha, é o sal grosso, é a coluna, é a caneta, é a vassoura, é tudo que é ungido. É, tá falando tudo. Então é tudo que é ungido. Aí o pobre vai lá e compra a sua pombinha. Paga as trintinhas. Você já reparou que toda igreja tem as ofertas dos 1.000, a oferta dos 10.000, a oferta dos 100.000, mas também tem a oferta dos 100, tem a oferta dos 50, tem a oferta dos 30. Por quê? Porque 1 milhão a R$30 é 30 milhões de reais. É verdade? É ou não é verdade? Alguém falou fala alguma coisa aí, irmão. Você tá já ficou, como é que fala? Ficou sem resposta? Mas vamos lá. Então Jesus entrou no templo e expulsou. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, porém, fazei o covil de ladrões e salteadores. E aí vai passando o texto. Aí ele entra no verso 23, ainda de Mateus 21. Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, E estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo. E perguntaram, com que autoridade fazer tu essas coisas? Aí, quando ele começa a falar, ele começa a tratar desde o capítulo 21 até o capítulo 23. Presta atenção. E aí nós entramos, e eu não vou me delongar muito não, aí nós entramos no capítulo mais temível e impregável da Bíblia Sagrada, que é o capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23 de Mateus. Quando Jesus fala no capítulo 21 e no capítulo 22, ele está falando para os fariseus. Você vai ver que ele vai falar muita coisa para os fariseus, ele vai falar muita coisa, ele vai pregar muita parábola, ele vai falar muita coisa, ele vai bater muito nos fariseus, mas os fariseus não ouvem. Os fariseus não ouvem, não adianta, o fariseu não ouve. Você pode falar o quanto você quiser, fariseu não te ouve. Tá pegando? Aí observa, quando Jesus
termina de falar com os fariseus, no capítulo 22, no último versículo. Vou dar um exemplo aqui para você, aqui, no capítulo 22, verso 41. Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou Jesus dizendo: que pensais vós do Cristo? Quem é o filho? Responderam: de Davi. Replicou-lhe ele: como é que Davi no espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, que pões teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele o filho dele? Como é ele seu filho? Vai pegando. Vai pegando. E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Jesus está falando dos fariseus. Aí entra no fatídico, terrível, temível e impregável Mateus 23. Depois que Jesus fala com os fariseus, os escribas e os principais, os sacerdotes, depois que Jesus fala com eles, aí Jesus fala: agora basta. Deu a porrada final, ninguém mais ousou interrogá-lo. O que aconteceu? Jesus entra então no capítulo 23. Presta atenção que esse capítulo vai ser difícil a gente estudar ele em 2 ou 3 aulas, porque é muito pesado, é muita riqueza de detalhes e muitas minúcias que precisam ser estudadas por aqueles que realmente amam a palavra de Deus. Infelizmente a maioria não ama. Infelizmente as pessoas gostam de ser enganadas. Infelizmente as pessoas gostam do receba, 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 né? E eu estava pensando hoje, vindo para cá, estava pensando como é difícil estar aqui onde eu estou. Como é difícil estar aqui, ó, desse lado. Aqui do meu lado, muita gente já esteve. Já esteve muita gente aqui, discípulos, amigos, conhecidos, já estiveram aqui do meu lado. Né? Muitos já passaram aqui pelo meu lado. Mas só eu permaneço aqui firme. Por quê? Só eu. E tem um que não pode estar aqui, mas se pudesse estaria também todos os dias, que é o Pedro, meu discípulo Pedro Teles. Então observe. José e Maria eram descendentes de Davi, tá? Só para você. Um de um filho, outro de outro filho, mas os dois eram descendentes de Davi, tá? Então só o Pedro resistiu estar aqui do meu lado e só não está porque infelizmente ou felizmente tem que trabalhar. O resto, nenhum suportou. Nenhum aguentou. Nenhum aguentou a pressão da verdade. Não é todo mundo que aguenta, irmão, a pressão que eu aguento, não. Não é todo mundo que suporta o que eu tenho que suportar, não. E tá aqui, ainda pregando para vocês. E muitos, infelizmente, nem valorizam o que eu prego. Não é verdade? Aí, Marilene, bom dia, pastor. Eu estava com saudade das suas pregações. Amo suas pregações, sempre assisto depois. Glória a Deus. Que bom que realmente tem gente que assiste depois, né? Mas oxalá que tivesse gente que assistisse junto comigo, pudesse perguntar, pudesse falar, compartilhar, para a gente alcançar realmente o máximo de pessoas possíveis. Infelizmente poucos fazem isso, né? O que mais me ajuda nisso é o Wesley, o obreiro Wesley Ponciano, também um discípulo meu aqui. Então observe, o fatídico capítulo 23 de Mateus, o capítulo terrível, temível e impregável. Por que impregável? Porque esse capítulo confronta mais quem prega do que quem ouve. Vou falar de novo. Esse capítulo 23 de Mateus, ele confronta mais quem prega do que quem ouve. Então é por isso que é difícil o cara pregar esse capítulo, porque se eu pregar, ele vai mais me confrontar porque eu estou pregando do que você que apenas ouve. Se eu pregar, ele vai confrontar mais eu que sou pastor do que você que é pastoreado. Se eu pregar, ele vai confrontar mais a mim que ensino do que você que é ensinado. Tá entendendo? Se eu pregar, ele vai confrontar mais a mim que ministro do que você que é ministrado. Porque nesse momento aqui, no capítulo 23, você vai ver desde o verso 1, glória a Deus, estou aqui, quando entro e logo saio, estou na rua, quando chego em casa assisto. Glória a Deus, José. Nós temos alguns realmente que são fiéis, que nos assistem, estão conosco já há um tempo, passaram por algumas circunstâncias comigo, problemas na igreja, problemas no ministério, problemas pessoais, problemas com minha família, com meu filho, né, e me acompanharam, estão comigo até hoje, ou aqui na live, ou no grupo do discipulado, ou no grupo do WhatsApp. Alguns já saíram, graças a Deus também, para mim não faz diferença. Mas realmente alguns ainda permanecem, alguns realmente estão firmes, alguns estão aqui no grupo, alguns estão aqui na live, outros ainda estão no grupo, outros estão no WhatsApp, né?
Mas é difícil, viu? Luana Aline, é verdade. Bom dia, Jovelina. Jovelina, nome da minha sogra. E eu oro a Deus para que você permaneça, jamais venha desistir. Ah, Luana, essa é a oração mesmo, hein? Pois Jesus está às portas e você é um homem de Deus. Mas essa é a oração, Luana, porque o que dá vontade de desistir, você não tem noção. Eu não tenho noção. Eu chego aqui na porta da igreja aqui, quando eu vou subir aqui para o escritório, rapaz, eu olho assim e falo, será que vale a pena ensinar esse povo? Será que vale a pena ensinar essas 30, 40, 50 pessoas, quando muito? Será que vale a pena? Porque se cada vez que eu entro no Facebook, eu vejo gente não falando nada com coisa nenhuma, ensinando nada com coisa nenhuma, pregando nada com coisa nenhuma, só não receba, labaxé, bedecanta, assim diz o Senhor. Só essa palhaçada toda. E tem 1000 pessoas assistindo. 2000 pessoas assistindo. Aí eu falo, será que vale a pena? Tipo assim, não parar de fazer a obra. Eu faço aqui na igreja que eu sou pastor. Tem 200 pessoas aqui que me ouvem, que me assistem, que me honram, que me sustentam, que pagam o meu salário. Então para eles sim, mas será que aqui vale a pena? Eu não recebo nada para fazer aqui. Não recebo nada. Só gasto meu tempo, meu dinheiro, minha luz, meu ar-condicionado, meu Wi-Fi, meu tudo aqui. É só isso que eu faço, é gastar. Então será que vale a pena? Aí a pessoa não compartilha, as pessoas não comentam. Aí tem que entrar uma fariseia aí, um fariseuzinho, uma fariseia para tentar dar um ânimo no povo, porque senão o povo não comenta, não dá glória a Deus. Aí isso vai cansando. Até Jesus cansou, sabia? Quando chegaram nele e falaram assim, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou, mas como que vocês falam mostra-nos o Pai? Se há tanto tempo estou convosco que vocês dizem mostra-nos o Pai? Que palhaçada é essa? Então observe. Aí ele fala assim, agora é hora de vender a capa e comprar a espada. Eles pegam 3 espadas e jogam nos pés de Jesus. Aí Jesus sabe o que Jesus faz? Basta, vocês realmente não entendem nada. Eu prego e não entendem nada. Então, Edmar, Emerson e Jovelina. Vou falar uma coisa pra você. Pro Thiago não vou falar porque o Thiago realmente ele é fiel. Eu vou dizer só pra vocês 3, por exemplo. É legal, é bacana, eu entendo o que vocês estão dizendo. Vale a pena, claro que vale a pena, vai valer a pena. Tudo isso é lindo, irmão. Mas é lindo pra vocês que entram de vez em quando, é lindo pra vocês que estão aqui de vez em quando. Difícil é pra quem tá aqui todo dia. É pra quem estava como eu estava todos os dias e as pessoas desprezavam, desvalorizavam. Aí é difícil. É difícil você pregar um culto numa igreja e todo mundo tá olhando pra cima, todo mundo tá conversando com quem tá do lado, ninguém tá nem aí que você tá falando. É difícil, vai por mim. Tudo cansa, isso cansa, entende? Então assim, é legal pra quem vem de vez em quando, mas eu tô aqui todo dia. Aí é difícil, entende? É legal, todo mundo fala, vai valer a pena. É igual todo mundo dizia assim, ó. Todo mundo dizia pra mim assim, fala a verdade, pastor. É isso aí, pastor. Fala mesmo, pastor. Fala mesmo, pastor. Todo mundo mandava eu falar, mas ninguém falava comigo. Ninguém compartilhava. Essas mesmas pessoas que falavam, fala mesmo, pastor. Fala mesmo, profeta. Fala, mestre. Essas pessoas que falavam isso, nunca compartilhavam. Interessante, né? Tipo assim, bota pimenta no olho dos outros, pra não dizer outra coisa, tá? Pimenta no olho dos outros. Então, tipo assim, ó, fala mesmo, pastor, desce a porrada, pastor, tamo junto, pastor, vamos lá. Mas na hora de falar assim, vamos divulgar, vamos difundir, vamos investir, vamos pagar um preço, aí quem que faz? Fabião, Deus abençoe, Fabião. Tô voltando, Fabião, ó. Fabião, tô voltando aos pouquinhos, mas tô começando a voltar agora. Vamos ver se esse mês, agora em setembro, não sei se esse mês não, mas talvez outubro eu volto. Se Deus quiser, nós vamos voltar com a parceria dessa página aí, maravilhosa. Eu acredito na minha geração. Eu tô tentando acreditar na minha geração, tá difícil. Mas se eu conseguir, eu vou acreditar na minha geração. E nós vamos voltar a fazer uma parceria com essa página aí para divulgar, porque a página que melhor nos divulgava e nos dava exponencial propagação da palavra, da verdade, eu acredito na minha geração. Mas infelizmente eu parei porque eu não tinha mais. Eu fiquei quase 3 meses ou 4 meses. Eu já estou quase 3 ou 4 meses sem fazer a live direito, faço de vez em quando. Porque eu passei por uma série de situações também que infelizmente não dava. E aí não estava compensando, né? Eu tava com a parceria sem que eu não estava fazendo praticamente nada, só ficava compartilhando imagenzinha porque a live não compartilhava mais, infelizmente. Mas, se Deus quiser, Deus me trazendo esse ânimo de volta, me trazendo esse gás de volta, talvez a gente volte a fazer uma parceria para difundir mais ainda a palavra da verdade, viu? Então, então observe, vai valer a pena.
É legal, todo mundo fala, vai valer a pena. O que você propõe? Eu não proponho nada, meu. Eu estou pregando quando dá, eu estou pregando quando Deus quer, eu estou pregando. Eu estou pregando quando eu posso. Né? Então, mas vamos lá. Então, Mateus 23, verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, presta atenção, Jesus vai falar agora às multidões e aos seus discípulos, dizendo. Edmar, parece, sabe o quê? Parece quando Elias chega diante de Deus e fala assim, Senhor, só eu dos teus profetas fiquei. Aí ele falou assim, aí Deus fala para ele, não, tá enganado. Tem 7.000 que não se dobraram. Entendeu, Edmar? Tem 7.000 que realmente não se dobram, mas também não dão a cara a tapa. Tem 7.000 que não se dobram, mas não enfrentam os profetas de Baal. Tem 7.000 que não se dobram, mas também não tem coragem de pagar o preço que eu pago para pregar o que prego. Esse é o negócio. Tem gente que prega a verdade? Tem. Tem pastores que pregam a verdade? Tem. Tem pastores pequenos, médios que pregam a verdade? Tem, mas são poucos. E os poucos que tem, muitas vezes não pregam como base. Pregam só batendo, metendo dedo, apontando, fazendo, acontecendo, mas não tem base aqui, ó, na palavra. Então tem uma série de situações aqui que a gente pode elucidar. Né? Tem pregadores que pregam a verdade também, tem homens de Deus que pregam a verdade, mas infelizmente os grandes, a máxima maioria, ou a maioria absoluta, não prega mais nada. Mas vamos lá. Ó, me bloquearam para compartilhar com eles aí, tá vendo? Gente assim, olha lá. Padre João, tudo começa pequeno, tamanho é fé, amém, querida. Deus abençoe. Padre João, eu tô até cara de padre agora, gente. Glória a Deus, viu? Não tem problema você chamar de padre, não. Padre é pai em latim, tá bom? Então, eu também compartilho, pastor. Mas é assim, Cíntia. Quem prega a verdade, quem compartilha a verdade, acontece isso. É por isso que muitos não gostam de compartilhar, entendeu? Esse é o problema. Mas vamos lá, Mateus capítulo 23, verso 1. Então Jesus vai falar para as multidões e para os discípulos. Olha, preste atenção, que é uma das poucas vezes que Jesus vai ensinar até as multidões. É uma das poucas vezes que o próprio Cristo vai ensinar a multidão. Cristo não ensinava a multidão. Cristo só ensinava discípulo. Mas nesse caso, Jesus já está no final do ministério. Jesus já tinha subido o Monte das Oliveiras. Jesus já estava profetizando sobre Jerusalém. E é que nesse momento ele se assenta e começa a ensinar as multidões e aos discípulos. E ele vai dizer, olha o verso 2. Na cadeira de Moisés, se assentam os escribas e fariseus. Vou falar de novo. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés, você que acompanha minha página, agora há um mês atrás eu estava em Israel, e lá eu fui numa sinagoga, lá em Tiro, Sidom, não, Corazim. Acho que foi Corazim ou Betsaida, não lembro agora, que eu fui e visitei uma sinagoga lá e fiz um vídeo, gravei esse vídeo na sinagoga. Nesse vídeo fiz uma live lá, tá aí na minha página, depois se você quiser você assiste lá. Ou é Corazim ou é Betsaida. Ou é Corazim ou é Betsaida, eu acho que é Corazim, salvo engano. Corazim. As ruínas estão melhores lá. E eu visitei um templo lá, uma sinagoga, e quando eu cheguei lá, tinha perfeitamente uma cadeira, uma réplica da cadeira de Moisés. Essa cadeira era onde aquele que fazia a leitura e a explanação do texto se assentava. Provavelmente Jesus se assentou nessa cadeira quando Jesus abriu o livro, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu. E aí ele fala: hoje se cumpre essa escritura. E aí Jesus estava sentado numa cadeira dessa, uma cadeira de Moisés, que era onde se sentavam para fazer a leitura da Torá ou do Tanar e explicar a palavra de Deus. Era sentado, eles se explicavam sentados, não em pé, como é costume de hoje. Então eles se assentavam para ensinar. Aí o que acontece? Glória a Deus, Fátima. Então observe, aí o que acontece? Jesus se assentou lá e ele falou assim: olha, quem se assenta aqui, na cadeira de Moisés, na cadeira dos legisladores da lei, na cadeira dos promulgadores da lei, na cadeira dos ensinadores da lei, dos tutores da lei, quem senta aqui nessa cadeira são os escribas e fariseus.
Os escribas e fariseus. Eles se assentam aqui para ensinar. Presta atenção, presta atenção. Eles se assentam aqui para ensinar. Olha o verso 3. Portanto, tudo que ele vos disserem, isso fazei e observai. Presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Tudo Jesus está falando. Tudo que os fariseus e os sacerdotes vos ensinarem, fazei. Observem, façam, cumpram. Presta atenção. Tudo que eles pregarem, cumpram. Mas não façais conforme as suas obras. Cumpram o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Observem o que eles dizem, mas não observem as atitudes deles. Porque eles dizem o certo, mas praticam o errado. Porque eles dizem e não praticam. Eles pregam e não praticam. Olha o verso 4. Você já deve ter lido esse texto, já deve ter ouvido falar desse texto, mas sempre de forma isolada. Hoje, a partir de hoje, né, vamos ver até onde a gente vai hoje, até meia hora. Até onde a gente for hoje, a gente vai. Chegou na próxima live, quer seja amanhã ou sexta-feira, ou na semana que vem, não sei, quando eu tiver graça, quando eu tiver com vontade, quando eu tiver bem. Aí eu venho aqui e falo pra você a parte 2, tá bom? Beleza? Alguém pode dizer um amém por isso ou não? Pelo menos isso? Infelizmente o delay da live é muito longe. Aí demora até chegar para vocês, aí demora até vocês responderem, aí demora até a resposta de vocês virem. Deus que é difícil, a live é boa, mas é complicado. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, exatamente. Então, Edmar Forte, glória a Deus. Então, ó, tudo que vos disserem, isso fazei e observai. Acompanhe comigo, irmão. Você está com sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Mateus capítulo 23, verso 3. Mas não façais conforme as suas palavras, as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Pois atam, verso 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões no ombro dos homens. Eles põem no ombro dos homens, mas eles mesmos nem com o dedinho querem movê-los. Presta atenção nisso. Eles atam fardos pesados no povo. Pedem dízimo, pede oferta, pede primícia, pede dinheiro, pede oferta disso, pede oferta daquilo, faz campanha disso, traz dinheiro aqui, dá dinheiro ali, dá dinheiro lá, faz aqui, faz lá, dá aqui, oferta lá, traz 100, traz 500, traz 1000, traz 100 mil, traz 50, traz 30, traz 20, traz 10, traz, dá. Mas eles mesmos não dão nada. Eles mesmo não dizimam, eles mesmo não ofertam, eles mesmo não primicia, eles falam para você obedecer, mas eles não obedecem, eles falam para você servir, mas eles mesmo não servem, eles falam para você dar, mas eles mesmo não dão, eles falam para você dizimar, mas eles mesmo não dizimam, eles falam para você ter sacerdote, mas eles mesmo não têm. Hã? É ou não é? Atam fardos pesados nos outros e difíceis de suportar. Os põem dos ombros dos outros. Dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então observe. Aí Jesus não acaba aqui não. Olha o verso 5. Todas as suas obras eles fazem com o fim, para o fim, com o propósito, a fim de serem vistos pelos homens. Nem parece a geração de hoje, né? Nem tá parecendo a nossa geração. Só faz a obra quando alguém tá vendo. Só faz a obra, infelizmente é uma das duras realidades, exatamente. Então observe, infelizmente é assim mesmo. Então observe, todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos.
Presta atenção nisso. Eu fui lá em Israel e lá eles têm os filactérios, que é um negocinho, uma caixinha que eles colocam com pergaminho aqui e aqui. Antigamente era uma caixinha pequenininha, quadradinha, pequenininha. Hoje é uma caixa gigantona assim, grandona. Aqui e uma caixa grande aqui. E aí eles amarram com as tefilá, não lembro agora o nome que eles dão. E aí todo judeu, como é que você reconhece? É fácil demais, sabe por quê? Porque todo ele embaixo do terno, embaixo da camiseta, embaixo da camisa, embaixo da roupa, embaixo do roupão, tem uma franja aqui nas pernas, tem as franjas gigantes. A franja antigamente era pequenininha, agora as franjas são desse tamanho. Por quê? Porque eles têm que mostrar pra fora que eles têm a franja. A franja do Talit Gadol, ou do Dalitol, né? Não sei como é que eles chamam lá, não lembro agora. Então observe, eles têm as franjas, cada vez mais eles aumentam a franja. Por quê? Porque eles querem que os homens vejam que eles são religiosos. Eles querem que os homens vejam que eles são que eles são santos. Ele quer que os homens vejam que eles são homens de Deus. Até hoje. Imagina naquela época. Então, eles fazem as suas obras para serem vistos pelos homens. Na igreja é assim, mano. As pessoas só lavam o banheiro direito quando o pastor tá vendo. As pessoas só limpam direito quando o pastor tá vendo. As pessoas só lavam a panela direito quando o pastor tá vendo. As pessoas só servem direito quando o pastor tá vendo. As pessoas só cantam direito quando o pastor tá vendo. Só ministram direito quando o pastor tá vendo. Só fazem alguma coisa direito quando o pastor tá vendo. Porque se o pastor vira os olhos, acabou. Acabou a excelência, acabou o serviço, acabou a verdade, acabou a equidade, acabou a sinceridade, acabou o valor. Até hoje assim. E aí, eles alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Verso 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga. Dos primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Hoje em dia, pelo menos aqui na Emuná, as pessoas nem se preocupam muito em sentar na primeira cadeira. Porque eu ensino muito, eu bato muito, irmão, nessa questão. Mas bato muito. Eu bato demais. Na questão de ser servo, na questão de verdade, na questão de serviço, na questão de quem quiser ser maior que seja menor, quem quiser ser servido lá em cima que sirva aqui. Então eu bato muito duro aqui nessa questão. Eu ensino muito, há muitos anos, por isso que é difícil andar no caminho que eu ando, porque andar na verdade não é fácil não. E aí o que acontece? Mas aqui então não tem muito isso, mas a maioria das igrejas, porque as pessoas gostam de sentar na frente, por quê? Porque o pastor está vendo. Ou geralmente quem senta na frente, quem tem a cadeira reservada para pastores, né? É errado? Não, não é errado não. Porque senão o pastor às vezes senta lá no meio do povo, lá no fundo, às vezes o pastor aqui que está pregando precisa dos pastores ali para orar, para fazer alguma coisa, não tem. Mas tem gente que não faz isso, não está lá porque tem a honra de estar servindo. Mas tem gente que está lá porque tem a honra de estar aparecendo. E uma coisa que eu não concordo de forma alguma é aquela montaréu de cadeira atrás. Eu acho até o pastor, quando o pastor presidente, ele pode ficar aqui sentado aqui no altar, no canto, ali no cantinho, numa cadeira, ele, a pastora, né, ou ele e um ou dois pastores auxiliar. Mas aquela montaréu de cadeira aqui atrás é para um querer aparecer mais que o outro. Aquele montaréu de cadeira aqui atrás é para os caras ficar lá, né? E você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Né? Não precisa ser muito inteligente para saber, não. Então, observe. Eles gostam dos primeiros lugares no banquete. Por que primeiro lugar no banquete? Porque todas as festas onde tinham banquetes, eles convidavam os líderes religiosos. E ai do líder religioso, ai do crente, ai do discípulo, ai da ovelha, se não convidar o líder religioso. Rapaz, era execrado na sinagoga. Era deixado de lado na sinagoga. Era desprezado na sinagoga. É isso que Jesus está falando. Então não vai... não, eles gostavam de comer, não. Eles gostavam de honra. Eles gostavam de honra. Meu Deus, Felipe, você está onde, Felipe? Chegou agora? Entendeu? Eu tô lendo exatamente ele agora. Mas nem cheguei na parte empregável ainda. Eu estou só na introdução. Então observe. Então eles gostam do primeiro lugar no banquete, em que sentido? No sentido de honra, eles gostam de honra. Primeira cadeira na sinagoga, por quê? Honra. Qual que é o tema, um dos temas mais pregados hoje em dia? Honra, 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 honra. Sabe o que é pior? É que geralmente a maioria desses camaradas que pregam honra, desonra. Sabia disso? A maioria desses caras que falam sobre honra, não honram ninguém.
Sabia disso? É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Ouça o que eles dizem, mas não veja o que eles fazem. Porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Isso é quem? Fariseu. Né? Então vamos lá. Verso 7. Eles gostam das saudações nas praças. Gostam de serem saudados nas praças. É porque talvez você não entende o contexto. Eu tento sempre para você contextualizar para você entender. Eles gostam das saudações nas praças. Porque antigamente eles iam para as praças para poderem serem saudados. Para poder, olha lá o fariseu. Olha lá, né? Olha lá. Olha lá os homens de Deus, olha lá os profetas, olha lá os servos de Deus, olha lá o clã da religião e tudo mais. Hoje em dia, é dentro da própria igreja. As pessoas chegam, eu quero que tenha um corredor, um tapete vermelho estendido. Olá, querido, graça e paz, graça e paz, graça e paz, prazer, paz, graça e paz, graça e paz. Olha lá, tudo bem, graça e paz. Eu sou o cara, eu sou fera. Né? Então, observe. A honra que eles querem é humana. Exatamente. Entendeu? Agora observe, vamos lá. Das saudações na praça, e olha aqui essa parte. Presta atenção. Presta atenção para você não ser enganado, para você não enganar, para você não falar besteira, nem para você acreditar em besteira. Presta bem atenção. Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes, verso 6, das primeiras cadeiras na sinagoga, verso 6, das saudações nas praças, eles gostam, verso 7, e de serem chamados pelos homens rabi. Eles gostam de ser chamados de mestres. Eles gostam de ser chamados de mestre. A Bíblia não diz que não pode chamar ninguém de mestre. E eu vou ler com você isso aqui. Daqui a pouco você vai entender de uma vez por todas. Vai parar esse mimimi, essa ladainha, essa conversa fiada. Ah, não pode chamar de mestre, não pode chamar de pastor, não pode chamar de pai, não pode chamar de nada, não pode chamar de guia, vai conversa fiada. É gente que não sabe ler Bíblia, é gente que não sabe entender contexto, é gente que não sabe entender texto, é gente que fica inventando conversa fiada. Então, eles gostam, não está dizendo que não pode, mas eles gostam, eles buscam, eles procuram honra, eles buscam honra, eles querem honra, eles forçam as pessoas a darem a eles honra, eles gostam que as pessoas exaltem eles e chamem eles rabi, rabino, mestre. Então leia direito, preste atenção, não fale besteira, não compartilhe besteira. E não aceite besteira. Verso 7. Eles gostam de serem chamados pelos homens rabi. Agora olha o que Jesus está dizendo. Verso 8. Vós, porém, não queirais. Não queiram. Não é que não podem. É você que não tem que querer. Você pode me chamar. Eu é que não tenho que ficar buscando isso. Eu é que não tenho que ficar desejando isso. A ninguém. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi. Não queiram ser chamados rabi. Porque aí Paulo vai esclarecer isso lá na frente. Paulo vai dizer, não queirais ser mestres, porque eles receberão uma cobrança muito maior. Tá pegando? Estão cheios seus egos, exatamente, Stefano. Então observe. Então assim, não queira ser mestre, não queira ser chamado mestre, mas se Deus te chamar para ser mestre, então seja, mas não deseje, não queira, porque não queira ser reconhecido pelos homens, não queira a honra de homem, não queira 3 tapinhas nas costas, porque eu vos digo que eles já receberam o galardão deles quando eles são ovacionados pelo povo nas praças. Jesus disse. Então não é que você não pode ser chamado mestre, se de fato você ser. Amém, Giovanni? Deus abençoe, filho. Então não importa, você pode ser chamado rabi, você pode ser chamado mestre, você pode ser chamado profeta, você pode ser chamado de pastor, você pode ser chamado de apóstolo, de evangelista, de qualquer coisa. Você não deve querer, você não deve desejar, você não deve cobrar. É isso que as pessoas buscam, honra, ao invés de buscar servir e serviço. Buscam honra. Então eu posso ser chamado mestre, mas eu não tenho que me desejar, eu não tenho que me enaltecer, eu não tenho que vangloriar-me, porque eu sou chamado de mestre, porque me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não ensinar, porque Jesus me dotou dessa unção. Entenda.
A Bíblia não diz, aí tem nem que é radical. Não, não pode chamar ninguém de mestre, conversa fiada. Por que Paulo falou em Efésios 4 que Deus deu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Para de ser bobo, para de ser enganado e para de compartilhar bobagem. Entendeu? Não queirais ser vós mestres, porque eles serão mais cobrados. Porque eles têm que ensinar a verdade. Entenda. Acabei de falar, Carlos. Efésios capítulo 4. Então tá bom. Se Deus não quer, né, como você está dizendo, que não pode chamar de mestre. Então, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem pai? Você teve pai? Na terra? Teve pai? Porque olha o que o verso 9 vai dizer. Perdão, o verso 10 só para finalizar. Porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então você não deseje ser mestre para querer ser em cima dos outros. Não. Tem nada a ver, Carlos. Não são dons. Não são dons. Não é som, é são. Não são dons. É ministério. É serviço. Profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não é dom. É serviço. Dom está lá em Coríntios. Não é dom, é serviço. Tá bom? Então presta atenção, serviço. A palavra ministério chama serviço. Tá bom? É a obra do ministério. É o que a Bíblia diz. Lê lá, Efésios 4. Tá bom? Você vai entender. Então vamos lá. Lê direito, lê com minúcia, lê com detalhe, você vai entender. É serviço. Tá bom? Para a edificação do corpo de Cristo e para tudo mais. Depois já ensinei isso aí. Então vamos lá. Agora, você vai entender só lá na frente porque eu estou falando o que Jesus quis dizer. Não é que ele falou que não poderia ser chamado de mestre, não poderia ser chamado de pai. Aí, ele vai falar dizer aqui, ó. Nem queirais ser chamados, olha lá, e a ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Porque um só é o vosso pai, aqueles que estão no céu. Então pronto, todo mundo que chamou o pai de pai está errado. Não é, irmão, presta atenção. É que os caras, hoje em dia tá uma moda de paternidade. Aí todo pastor agora quer ser chamado de pai. Me chama de pai. Eles querem ser chamados de pai, querem ser honrados, quer que os discípulos os honrem como filhos, quase que cegamente, mas eles não são pais de verdade. Pegou? Eles não são pais de verdade. Agora observe. Olha o verso 10. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é vosso guia, que é o Cristo. Não queira ser chamado guia. Então, ó, verso 8. Não queirais ser chamado mestre. E o verso 10. Não queirais ser chamado guia. Mas o verso 9 ele fala: ninguém chameis de pai. E aí? Então você está errado de ter chamado teu pai de pai. Porque a Bíblia diz: a ninguém chameis de pai. A Bíblia não está dizendo ninguém na igreja. A Bíblia está dizendo ninguém. Tá vendo? Então quem não entende texto com contexto fica arrumando pretexto para falar bobagem. Então presta atenção, fica ligado, ouça o texto com contexto. Não tem nada a ver, pai é pai, não quer dizer mestre guia, pai é pai, tá bom? Pai é pai, tá falando de Abba em hebraico, é pai, aquele que gera vida, o doador de vida, o gerador de vida. Então presta atenção, vamos lá. Verso 10. Não, verso 11, perdão. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está falando. Não queira ser senhor, não queira ser pai, não queira ser guia, não queira ser mestre. Seja servo. Seja servo. Seja servo. E o que é a palavra servo? A palavra servo vem de upereta. Significa aquele que serve, ou aquele que ministra, ou ministério, serviço. Pegou? Aí no verso 12 é que você vai entender o contexto. Presta atenção. No verso 12 é que você vai entender o contexto. Olha o contexto. Olha o contexto. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se exaltar, se humilhar, será exaltado. Então qual que é o contexto, pastor? É que as pessoas que buscam autoexaltação, as pessoas que buscam querer que os outros chamem ele de mestre, querer que os outros chamem ele de pai, querer que os outros chamem ele de guia. Tá pegando? Então o problema é você querer, desejar, não queirais. Mas não lê contexto vai ficar falando bobagem.
Então presta atenção. Qualquer, pois, que se exaltar querendo ser grande, se tornará menor. Mas qualquer que a si mesmo se humilhar servindo, Deus o colocará numa função, numa posição de destaque. Deus o colocará numa posição de honra. Porque a quem mesmo se humilhar será exaltado. A quem mesmo se exaltar será humilhado. É só ler contexto, meu irmão. Vai parar de pensar, falar ou compartilhar bobagem. Tá pegando? Não aceite que as pessoas compartilhem com vocês e nem vocês compartilhem. Tá vendo? Estamos falando dos vaidosos. Viu? Santo Deus, tem pessoas que não querem aprender. Exatamente. Não querem aprender. Então, observe. Então ele está dizendo de autoexaltação. Até porque a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Entra no teu quarto, fecha tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha como é que está escrito. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Não é você que tem que se autoexaltar, é Ele. É Ele que tem que te exaltar. Não é você que tem que se autoexaltar. Entendeu? Não é você que tem que se reconhecer. São as pessoas que têm que reconhecer. Eu sou pastor há 5 anos. Mas tem 12 anos que as pessoas me chamam de pastor. 12 anos que as pessoas me reconhecem como pastor. Eu nunca me chamei de pastor. As pessoas que me chamam de pastor desde sempre. Eu nunca me chamei de mestre. As pessoas que me chamam de mestre desde sempre. Eu nunca me chamei de profeta. As pessoas que me chamam de profeta desde sempre. Porque o que eu ensino está baseado com revelação e verdade na palavra. Como eu pastorei, como eu cuido, mostro o cuidado de um pastor com as suas ovelhas. E quando eu profetizo, eu declaro palavras de vida que se cumprem. Davi, mesmo sendo ungido rei, ficou um bom tempo levando lanche para os seus irmãos. Exatamente. Tá vendo? Então não é a questão diferente de Saul. Porque o povo falou assim, seja Saul rei, seja Saul rei. Saul falou, opa, aqui, ó, eis-me aqui, envia-me a mim, é nóis, eu sou rei, a partir de agora eu mando, todo mundo obedece. Davi o contrário. Saul se exaltou, foi humilhado. Davi se humilhou, foi exaltado. Pegou? Boa, Giovanni. Amém, pastor? Isso sim é ensinamento. Glória a Deus, filha. Glória a Deus. Tá pegando aí? Aí começa a parte do texto. Aí começa a parte do texto que todo fariseu, todo pregador, pastor, líder religioso odeia. Essa é a parte do texto que todo líder religioso odeia. Entendi que ele queria ser chamado pelo cargo, não por ser servo do Senhor. Exatamente, gente. As pessoas não querem ser servo hoje em dia. As pessoas querem ser exaltadas, as pessoas querem ser honradas. As pessoas querem ser mais do que... Qual é o livro do estudo? Mateus capítulo 23. Nós já estamos no verso 13. Nós contextualizamos desde Mateus 21, mas agora estamos no Mateus 23. Lemos do 1 até o 13. Até o 12, perdão. Viu? Shalom, shalom, pastor Samuel. Deus abençoe. Não tem problema não. Depois você assiste o resto, top. Hein? Então observe. É isso que intraga. Fica intragável a palavra. Por isso que não só isso. Sobre Gálatas 5, fazemos. Depois nós podemos fazer sim. Tá? Então observe. Esse é o problema. Ah, Carlos, desculpa, Carlos, mas você não entendeu nada. Não entendeu nada. Acho que você devia ter pego desde o início, que você ia ver lá o que eu falei sobre os fariseus, que você pode pregar, ensinar, eles nunca entendem nada. Porque não foi lhes revelado a escritura, porque o véu ainda está posto sobre ele. Entendeu? Mas um dia Deus te revelará. Um dia Deus te mostrará a luz, tá bom? Então observe. Contato Imóveis, Deus abençoe. Então, aí no verso 13, Jesus começa dizendo, depois que ele contextualiza, eu amo essa música demais, ó. Depois que ele contextualiza, agora ele vai entrar na parte do texto que todos os fariseus odeiam. Até porque, olha como é que ele fala, né? Olha como é que ele fala. Verso 13 de Mateus capítulo 23. Olha o que Jesus fala. Mas
Depois que ele fala, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Lembrando que ele está falando dentro de um texto com contexto, não para arrumar pretexto, viu, Carlos? Presta atenção. Desde o verso 1 ele está falando para os fariseus. Ele está falando dos fariseus. Ele está dizendo, olha, os fariseus, os fariseus, os fariseus. Então esse contexto está falando de fariseu, não de povo, não de apóstolo, não dos servos, não dos discípulos. Ele está falando dos fariseus, ele está dando exemplo dos fariseus. E aprende. Mão. Esse irmão não pegou nada, exatamente. Exatamente, então vamos lá. Então, verso 13. Verso 13, e eu finalizo aqui no verso 13 para a gente entrar no outro dia. A partir do verso 13 você vai ficar impactado. Tem algumas outras contextualizações aqui que vai ser extraordinário. Né? Na verdade não é para todos, exatamente. Então observe, verso 13 eu encerro nele, presta atenção. Mas, ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Como é que o cara vai querer ouvir depois daqui? Jesus já está falando que ele é hipócrita. Jesus está falando assim, hipócrita. O que é hipócrita? É aquele que fala o que não faz. Aquele que prega o que não vive. Aquele que declara, aquele que ensina o que ele mesmo não quer aprender. É aquele que ata fardo pesado, mas nem com o dedo ele move. Aquele que bota pimenta no olho dos outros, mas no dele é refresco. Pegou? Ah, tá, eu vou tentar fazer mais à noite mesmo, é que é difícil porque eu tenho muito trabalho à noite, é reunião, é estudo, é culto, é tanta coisa, mas eu vou tentar fazer à noite também para pegar um outro público aí que não pode estar de manhã, tá bom, Renata? Mas curta a página aí do Pastor João, entra no grupo discipulado, se quiser também entra no grupo do WhatsApp e nós vamos estar juntos, tá bom? Moro em Londres, Londres, eu passei por Londres aí, e o horário é muito diferente, são quase 4 ou 5 horas de diferença, né? Uma coisa assim. Então vamos lá. Observe, para finalizar. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aqui já acabou com eles, então eles não gostam por causa disso. Porque fechar... Isso aqui é muito forte, não sei nem se dá para falar isso agora. Porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais... E nem aos que entrariam permitis entrar. Não, eu vou parar por aqui. Não vou nem explicar isso aqui porque não dá não. Não dá não. Tiago Nister. Tiago. É sério que ele perguntou quem são os fariseus? Que é isso? Então observe, Luana, tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui, ó. Grupo do discipulado e... Dentro do grupo tem um link para entrar no grupo de WhatsApp se você quiser, tá bom? Então observe, para finalizar. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem aos que entrariam, vocês permitem entrar. Rose Didu, Mateus 23, eu li até o verso 13, já parei agora no verso 13, tá bom? Parei agora no verso 13, mas eu estou ensinando desde o 1. Na verdade, até contextualizei um pouco antes. Depois você pode assistir na live de forma completa, tá? Vai ficar gravado aí. Então, observe. Fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais. Michael, Deus abençoe meu primo. Deus te abençoe, viu? Tá pregador, homem de Deus, glória a Deus, viu, Michael? Pois nem vós entrais, e nem aos que entrariam permitis entrar. Nem aos que entrariam permitis entrar. Presta atenção. Presta muita atenção. Porque Jesus está dizendo que presta atenção, meu irmão. Jesus está dizendo, não é o pastor João que está dizendo, não. Jesus, ele está dizendo que como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Presta atenção, o que Jesus está querendo dizer aqui? É que a sua salvação é condicionada por um homem. Presta atenção nisso. Por isso que a Bíblia diz, não sejais guiados, não sejais cegos.
Porque se um cego guiar outro cego, os dois cairão no abismo. Abismo fica entre o Hades e o Sheol, sabia? O mais profundo abismo. O anjo do abismo se chama Apolion ou Abaddon. Olha o que Jesus está falando. Vocês não entram e aqueles que entrariam, vocês não permitem entrar. Você está de brincadeira? Olha o que Jesus está falando. Isso aqui é forte demais. Presta atenção. Se você está andando debaixo de gente cega, você vai cair no mesmo abismo que ele vai cair. Se você está andando atrás de gente que não prega a verdade, você vai entrar no mesmo lugar que a mentira vai levar ele e vai levar você. Você está achando que é brincadeira? Não, pastor, mas agora é graça. Jesus salvou todo mundo. Aonde que está escrito isso aí, meu irmão? Renata, nós vamos em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Nós vamos para Israel, fazer um grupo de estudo em Israel. O nosso grupo não é grupo de caravana de turismo. A nossa caravana é de estudo. Eu estou só acertando, essa semana provavelmente eu acerto os últimos detalhes e já vou falar para vocês a data certa para quem quiser ir comigo para Israel em dezembro de 2019, tá bom? Agora observe isso. Então presta atenção. Vocês não entram e nem os que entrariam vocês permitem entrar. Isso é muito forte, é muito pesado. Vocês não entram e nem aqueles que entrariam vocês permitem. Presta atenção. Tchau. Demorou pra ir, Carlos. Foi tarde. Como diz o outro, foi tarde, tá? Tchau. Deus abençoe. Então observe. Cuidado com quem você segue. E esses, como o Carlos, que não gosta de seguir ninguém, por aí tudo é o Messias, nunca leu Bíblia na vida. Nunca leu Bíblia. Porque se Deus não precisasse de ninguém, por que ele estabeleceu os apóstolos? Por que os apóstolos ensinavam? Só dezembro, Lana. Tá doido, né? Tem que pagar e é caro, minha filha. Não é brincadeira, não. Então, observe. Por que Jesus estabeleceu os apóstolos? Por que os apóstolos deixaram discípulos? Cara igual o Carlos, assim, que deturpa demais o evangelho. Por isso que as pessoas estão perdidas, por causa de gente assim. A gente precisa ler Bíblia. Então você precisa ter um pastor, só que você tem que tomar cuidado com quem é o seu pastor. Você precisa ter um guia, mas você tem que tomar cuidado com quem é o seu guia. Porque se você tiver um guia cego te guiando, esse guia cego vai te levar para o mesmo abismo que ele vai. Pastor, como é que eu sei se o guia é verdadeiro ou cego? Olha para a Bíblia. A Bíblia vai te mostrar que pelo fruto você vai conhecer quem é verdade, quem é guia verdadeiro e quem é guia mentiroso. Entendeu? Então, gente igual o Carlos, coitado, é que infelizmente não vai e não leva ninguém. Pegou? Tá bom, gente? Então assim, eu paro por aqui no verso 13, já passou de 1 hora. Vamos orar por ele. Deus é fiel, foi maravilhoso, é verdade. Tem que orar por esse Carlos, coitado. Então, verso 13, a gente para aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem os que entrariam permitis entrar. Então, eles fecham o reino, assim como hoje fecham a palavra. Assim como hoje a maioria das igrejas fecham a palavra. A maioria das igrejas fecham a palavra. Eles não abrem mais a palavra. É louvor, é teatro, é dança, é pedição, é campanha, é testemunho, é tudo. Menos Bíblia, menos a palavra. Eles abrem tudo no culto, mas fecham a palavra. E é por isso que o reino dos céus está fechado para muita gente. E tem muita gente, glória a Deus. Amém. Se Deus quiser, vamos levar assim, batizar lá no Yarden, no Rio Yarden, no Rio Jordão. Então, Renato, a gente combina depois, certinho, aí eu falo para vocês as informações, para vocês estar lá, vocês vão estudar a Bíblia comigo em Israel, vai ser muito tremendo. Dezembro de 2019, vamos estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Só estou ainda vendo porque dezembro, para nós aqui em Cuiabá, é um complicado, porque a gente tem muito evento aqui na igreja. Então pode ser que a gente faça em janeiro de 2020 ou novembro. Ou novembro ou janeiro, mas dezembro provavelmente não vai dar, porque eu lembrei que aqui tem muitos eventos, mês de dezembro. Então, ou seria a partir do dia 13 de janeiro ou finalzinho de novembro, tá? Mas a gente vai ver e eu passo informações depois para vocês, tá bom? Então observe, o Espírito Santo tem que convencer, não adianta. Eu nem perco tempo querendo convencer ninguém. Eu só tento ensinar. Se a pessoa não quer aprender, larga para lá. Quem tem que fazer esse seu trabalho é o Espírito Santo, não sou eu. Então vamos lá. Para finalizar, eles fecham aos homens o reino dos céus.
Como é que eu fecho, pastor, aos homens do reino dos céus? Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Abre parênteses. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Entram, olha o verbo, entrar. Essa porta larga e caminho espaçoso é só entrar. Fecha parênteses. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Olha o verbo, encontrar. Para entrar pela porta larga, basta entrar. O verbo é entrar. Entre, está aberta, está escancarada, qualquer um pode entrar. Mas para entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, você tem que encontrar. Por isso que tem gente que eu já cansei de ouvir testemunho falando assim, olha... Por isso que tem gente que eu já encontrei aqui na live falando assim, nossa, essa live foi minha salvação, porque há anos eu buscava uma palavra verdadeira e não encontrei. Até que eu encontrei a live Café com Verdade. Infelizmente, muitos não perseveram na verdade. Mas eu estou aqui perseverando em ensinar a verdade. Dou o que doer, custe o que custar e pague o preço que tiver que pagar. Né? Então, infelizmente, encontre a porta apertada e o caminho estreito. O caminho estreito, a porta apertada. Encontre. Você tem que buscar. Quem não busca, não encontra. Pegou? Amém? Amém, meus irmãos? Pode dizer um amém aí, um glória a Deus, para a gente encerrar? Pode dizer um amém, um glória a Deus, para a gente encerrar? Quem pode dizer um amém? Quem pode dizer um glória a Deus? Quem pode dizer alguma coisa aí para que o Senhor seja glorificado? Se tiver também alguma pergunta, pode falar aí também que eu vou... Pode falar que eu vou responder agora, se puder, tá bom? Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Se não, se ninguém quiser perguntar, Deus abençoe. A verdade sempre liberta. Glória a Deus. Esse é o meu texto base, é João capítulo 8, verso de número 32. E conhecereis a Emuná, e a Emuná vos libertará. Ou, e conhecereis a Emet, e a Emet vos libertará. Ou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu? Amém, meus irmãos? Então, finalizando o verso 13, a parte 1 do estudo. E na próxima live, a gente faz a parte 2. Se possível, nós vamos fazer a parte 3, de acordo com a vontade de Deus. Me ajudou muito. Me ajudou e ajuda muito as lives. Glória a Deus, PC. Glória a Deus. A Ivanilde está dando glória a Deus também. Glória a Deus, viu? Amém. É sempre edificante essas lives. Glória a Deus, Thiago. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e ministério. Amém, Luana. Glória a Deus, pastor Kézia. Deus abençoe. Edmar, glória a Deus. Deus te abençoe. Marilene, Deus te abençoe. Pastor Samuel, Deus te abençoe. Wesley finalmente colocou aí para curtir a página. Vou fixar agora, né? Encontrar, porque não está fácil. Há muitas portas abertas, mas quase nenhuma é a porta da verdade. E lembrando que o único caminho que leva para a vida é o caminho da verdade. Por isso Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, se você quer encontrar a Deus, entre pela porta da verdade. Marilene, manda uma mensagem inbox para mim lá na página, que eu mando o link do grupo para você entrar lá no grupo também, estar conosco lá. Lembrando que é grupo, irmão. Tem gente boa, tem gente chata, tem gente legal, tem gente ruim, boa e ruim, legal e chata. Tem gente que fala bobagem, tem gente que fala coisa interessante. É grupo. São pessoas, seres humanos. Então não cobre que seja só espiritual, porque infelizmente não é só espiritual, tá bom? Mas amém, estamos lá para poder tirar dúvidas, para poder partilhar, para poder compartilhar, para poder nos ajudarmos uns aos outros, tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Ronaldo Franco, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe os teus projetos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz e até a próxima live, se Deus quiser. Não esqueça, compartilha, ajuda a gente, compartilha nos grupos, no WhatsApp, compartilha onde você puder, porque tem muitas pessoas que ainda precisam aprender a verdade, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau.